bastante nesse lugar, né? Mateus 4. Mateus 4. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-lhe-ão pelas mãos, que nunca tropece de alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos de todo o mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Então disse Jesus: vai-te de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós temos um culto de oração, e a oração ela é muito, muito importante na nossa vida. A palavra de Deus fala assim: vigiai e orai. Primeiro, vigie primeiro, depois ore. Porque a palavra de Deus nos fala que o inimigo de nossas almas, ele está ao nosso redor, procurando o nosso ponto fraco, para vir e nos tirar da presença de Deus. Por isso que nós temos que vigiar, porque o inimigo, irmãos, ele está em volta de cada ser humano da terra, procurando para tirar a pessoa da presença de Deus. Não tanto também aqueles que estavam de Deus, mas aqueles também que estão fora da presença de Deus, que aí vai ser o pior. Não está com Deus, o inimigo já vem preparado, a pessoa não entregou a sua vida para Jesus, e vai ser mais fácil para o inimigo tentar essa pessoa e levar ela para um lugar, os irmãos sabem onde ela vai. Mas o servo de Deus que vigia e ora e jejua, o jejum ele é muito importante na nossa vida. O jejum, irmãos, é um poder que nós temos nas nossas mãos, para que vir na hora da tentação, nós podemos estar cheios do Espírito Santo. Jejum. Acorde lá de manhã bem cedinho, lá para 7 horas, não coma, não beba, meio-dia, 1 hora, faça uma oração, pedindo as bênçãos de Deus, o Espírito Santo de Deus, entregue o seu jejum ali em nome de Jesus, meio-dia, 1 hora, aí sim você vai lanchar, ou se possível também fazer o dia inteiro um jejum, a pessoa fala forte, de saúde, faça um jejum, que aí sim, no derradeiro dos dias da nossa vida, nós vamos ver o poder que Deus pode dar para nós, através de jejum, da oração, seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vigiai e orai, vigie. O inimigo está aí no mundo, andando ao redor de todo ser humano da terra com um leão, para tragar a pessoa, com um leão, fugindo mesmo. O inimigo das nossas almas, ele não tem salvação, mas nós temos salvação. Glória a Deus, aleluia. O inimigo, o diabo, ele teve a sua chance lá no céu, Aleluia. quando ele tinha de tudo nas suas mãos, tudo. Ele era o
que orquestrava os anjos, o poder na sua mão, tudo para ele. Nós não sabemos o que aconteceu com Lúcifer, o inimigo de nossas almas, e também que se tornou inimigo de Deus, porque ele queria ser Deus, e foi expulso do céu, e hoje está aqui na terra, rodeando cada ser humano da terra, para que ele venda a pessoa, ele venha tentar a pessoa, irmãos. E as tentações, os irmãos sabem o que elas vêm, mas vem quente nas nossas vidas. Deus poderoso. Eu podia falar muitos modos de tentação aqui na frente, mas os irmãos sabem o que é a tentação. Mas vigiando e ser cheio do Espírito Santo é mais maravilhoso nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. E orando, irmãos, preparando a nossa vida, a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que o inimigo fugirá de vós. Ele foge da nossa presença. Quando ele vê um homem, uma mulher, um servo de Deus adorando, levantando as suas mãos para o alto, adorando esse Deus em espírito e em verdade. Quando o inimigo passa do lado de fora, ou ele entra aqui dentro, ele vê um povo levantando as mãos, adorando esse Deus maravilhoso, eu creio que ele fica ali com ciúme e com inveja, porque nunca ninguém aqui que está crendo dentro desse lugar vai levantar a mão para o inimigo, vai dar uma glória para o inimigo. O inimigo nunca vai receber isso de mim, de você, na vida dele. Por isso, quando ele vê um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, adorando Deus ali no seu quarto, quietinho no seu quarto, conversando com Deus, ele foge dessa pessoa. Aleluia. Rapidamente ele foge. Aleluia. E não foi diferente, irmãos. Mateus 4, a tentação no deserto, onde a palavra de Deus fala que o Espírito Santo levou Jesus Cristo para o deserto. Aleluia. E ali, irmãos, Jesus naquele deserto, sem comer, sem beber, passando frio, fome, um desespero enorme ali, porque Jesus foi como nós, sentiu o que nós sentimos, e ele ali naquele deserto, irmãos, com aquela fraqueza, aquela fome, aquela sede, o inimigo das nossas almas, irmãos, ele vai ali para tentar o nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus poderoso. Tudo começou ali, irmãos, onde Adão e Eva estavam no paraíso ali. Eles tinham tudo, o que comer, o que beber, mas a serpente, que é o diabo, irmãos, chegou ali diante da Eva. Eu creio que a Eva já estava ali farta, com a barriga cheia, dos frutos daquela comida gostosa que tinha no jardim. Ela creio que já tinha comido tudo, mas veio a serpente, que é o diabo, falou para ela: coma daquele fruto. Deus poderoso. Aleluia. E onde o inimigo, irmãos, faz essa proposta para ela, Toda honra, toda glória. para Eva: se você comer, você vai ser igual a Deus. E ali passou no coração de Eva, querer ser igual a Deus, pegou o fruto, tendo tudo ali no seu alcance, sendo ali o dono, ela e seu esposo, né, Adão, dono do mundo, dono do paraíso, tudo nas suas mãos, e ela desejou aquele fruto, desejou aquele ter o poder, querer ser igual a Deus, conheceu o bem e o mal, porque eles só conheciam o bem, comeram o fruto, e os irmãos sabem o que aconteceu. E hoje nós estamos aí, passando pelas mesmas tentações, Deus poderoso. onde Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome, irmãos, muita fome. E aí, o inimigo, o diabo, foi ali no deserto, viu Jesus ali fraco, mas os irmãos sabem que
que o inimigo teve uma grande decepção ali naquele deserto. O diabo conseguiu enganar Adão e Eva, mas Jesus vai ser diferente. Deus, muito diferente. Porque o diabo, ele vê Jesus com fome, chega em Jesus e fala para ele assim: você está com fome? Por que você não olha para aquela pedra e transforma aquela pedra em pão? E Jesus podia transformar aquela pedra em pão, ali com fome. Mas ele deu uma grande resposta para o inimigo. Onde falando ali para o inimigo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o inimigo, irmãos, novamente querendo tentar achar o ponto fraco de Jesus Cristo, Glorificado seja o teu nome, Jesus. faz que Jesus transformasse aquela pedra em pão, e não consegue. E naquele momento, irmãos, a palavra de Deus fala que o diabo pega Jesus e coloca ele ali em cima do templo, do pináculo do templo. Talvez hoje nesse momento vocês vão talvez ouvir pela primeira vez uma pessoa falando que o diabo levou uma pessoa para a igreja. E levou-nos. Pegou Jesus, levou em cima do templo e ali abriu a Bíblia e começou a falar para Jesus. Em cima do pináculo do templo, um lugar bem alto. E falou para Jesus assim: não está escrito no Salmo 91, se você pular aqui, Jesus, os anjos darão ordem a teu respeito? Não está escrito? É como se fosse nesse momento, irmãos, o inimigo chegasse com uma voz muito baixinha no nosso ouvido, tanto dentro da igreja ou lá do lado de fora. O inimigo falasse para você assim: não está escrito que se você adorar a Deus, tua casa será salva? Mas que dê o seu filho, que dê a sua filha, que dê o seu esposo, que dê a sua esposa que não estão aqui dentro da igreja, ele pode sussurrar no nosso ouvido de jeito. Não está escrito isso? Tu e tua casa será salvo? Não está escrito que Deus é o ouro da prata? Por que você está liso? Você está sem dinheiro? Você está sem emprego? É a mesma coisa, irmãos. Ele abrir a Bíblia, usar uma pessoa e falar isso, sussurrar no nosso ouvido e vir querer desanimar. Mas nós sabemos que está tudo no controle de Deus. Está escrito que se nós servirmos a Deus, a nossa casa, a nossa família vai ser salva. Em nome de Jesus, vai ser salva a nossa família. Se nós estamos, se alguém estiver desempregado, sem dinheiro, sem casa, busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro a Deus, depois deixe o resto com Deus. Deixa o resto com Jesus. Buscando primeiro Jesus, buscando primeiro a Deus, irmãos, tenho certeza, foi assim na minha vida e pode ser na sua vida também. Tudo será acrescentado, bênçãos e mais bênçãos na vida do homem, se nós buscarmos primeiro o reino de Deus. Aleluia. Todas as coisas serão acrescentadas. Por isso, irmãos, nunca desanime. Se você está rico ou pobre, doente ou com saúde, o que importa, irmãos, é nós estarmos na presença de Deus. Nada disso importa. Ser rico, ser pobre, doente ou com saúde, nada disso importa nas nossas vidas, irmãos. Nada. Importa a nossa salvação, irmãos. A nossa salvação. Porque a salvação é em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque sabemos que um dia, tudo que nós passamos aqui, irmãos, tudo que nós passamos aqui,
dessas tristezas desse mundo, dessas tentações do mundo, se nós vencemos as tentações desse mundo, irmãos, os irmãos sabem que o próprio apóstolo Paulo ele falou: o que o olho não viu e ouviu não ouviu é o que tem preparado para mim e para você. Não se preocupe com as coisas materiais desse mundo, não se preocupe. O que tem preparado para mim e para você é algo muito maravilhoso para ser apresentado para nós lá um dia no céu. Se nós perseverarmos até o fim, um dia nós teremos uma coroa de glória, um novo nome, irmãos, um novo corpo, uma nova vida. Foi assim, irmãos, que Jesus ele mostrou para mim e para você, quando ele ressuscitou no terceiro dia, discípulos dentro de uma casa fechada, com as janelas fechadas, a porta fechada, com medo, pensando que Jesus já tinha morrido e acabou tudo. Mas Jesus morreu, ressuscitou, irmãos, e apareceu, irmãos, no meio daqueles discípulos, dentro daquela casa fechada. Apareceu ali, mostrou as suas mãos, mostrou o seu lado, e até comeu e bebeu junto com os discípulos. E chegando no meio daquele discípulo, ele só falou assim: paz seja convosco. Eu creio, irmão, que o medo dentro daquela casa, aqueles discípulos desaparecendo naquele momento. Um dia, irmãos, nós vamos comer e beber lá no céu. Há um banquete, vamos ser preparado, uma ceia maravilhosa para nós. Eu creio que ao fazermos ceia na igreja, irmãos, um dia nós vamos ceiar com o próprio Jesus no céu, irmãos. Certeza absoluta, isso vai acontecer comigo, na minha vida e na sua vida, se nós perseverarmos até o fim. Glória a Deus. Glorificado seja o teu nome, aleluia. Digno de toda a honra. Jesus está ali, irmãos, sendo tentado no deserto pelo diabo. E ali o diabo faz essa proposta para Jesus pular assim do templo, cita o Salmo 91 para ele, e Jesus fala para Jesus. E Jesus fala para o inimigo: não tentarás o Senhor teu Deus. Como se fosse falar assim, Jesus falasse para o inimigo: eu não vou pular daqui. Eu não quero ouvir ou nem obedecer a sua voz, eu só obedeço a voz do meu Pai, que é Deus. Jesus, irmãos, ele obedeceu só a Deus, e nós devemos fazer também, obedecer só ao Pai, obedecer a Deus, irmãos. E novamente, irmãos, o diabo, irmão, naquele deserto, Deus de vitória. Quando o inimigo, irmãos, som, 2, som. Quando o Espírito Santo de Deus, irmãos, levou Jesus Cristo ali para o deserto, o Espírito de Deus ele levou Jesus ali no deserto, onde ele ficou 40 dias e 40 noites. O diabo, irmãos, ali em cima do templo, ali, junto com Jesus, ele faz uma coisa: ele transporta Jesus para um lugar muito alto, para um monte, irmãos. E em cima desse monte, é como se o inimigo, o diabo, falasse para Jesus assim: o Espírito Santo ele é lento, ele te levou para o deserto, comigo é tudo rápido. Porque no estalar de dedo, irmãos, o inimigo tirou Jesus ali em cima do pináculo do templo e já levou Jesus para um monte bem alto. E falou para Jesus: o Espírito Santo é tudo devagar, comigo é tudo rápido, Jesus. Você não está vendo que aqui foi rápido comigo? E as coisas do mundo é assim, irmãos. Nós, no mundo, nós seres humanos somos assim. Nós queremos tudo rápido nas nossas vidas, tudo rápido mesmo. Queremos bênçãos rápido, queremos uma cura rápido, queremos que Deus abra uma porta de emprego rápido para a gente. Mas não é assim não, irmãos. As coisas
ela é na vontade de Deus nas nossas vidas. O deserto para Jesus, o deserto para nós, irmãos, é como se fosse uma aula, uma escola para mim e para você. É uma escola. E Jesus, irmão, nosso Deus, ele testa o homem. Jesus não tenta, o nosso Deus, ele não tenta o homem, ele faz um teste com o homem. Faz que o homem passar uma aprovação, e ele sendo provado, ele pode ser abençoado, cheio de vitória na sua vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O inimigo, irmãos, estava mostrando para Jesus, estava mostrando para cada um de nós, que o Espírito Santo levou Jesus, que o Espírito Santo ele é lento. Mas para o inimigo, irmãos, ele está mostrando para o mundo que as coisas para ele é tudo rápido. E os irmãos sabem que tem pessoas que rapidamente, na sua vida, de um dia para o outro, elas ficam ricas, às vezes tem tudo, mas os irmãos sabem do jeito que as pessoas elas conquistam as coisas, conquistam as riquezas desse mundo, fazendo pacto com o inimigo, às vezes está puxando o tapete da pessoa para subir na vida. Mas nós somos vitoriosos, sabemos que está todo no controle de Deus, irmãos. Nós hoje queremos uma casa, Poderoso Deus. nós vamos construir uma casa devagar, com o nosso dinheiro, com o nosso suor, uma casa devagarzinho, nós vamos fazer uma nossa casa, devagarzinho nós vamos juntar dinheiro para comprar nosso carro. Glória a Deus. Mas muitas pessoas, irmãos, estão dando as suas vidas para o diabo. E onde o diabo faz coisa tudo rápido na vida da pessoa, mas não muito rápido, irmãos, porque o inimigo, ele veio ao mundo para matar, e roubar e destruir, só isso que ele veio. Ele pode dar isso para dar aquilo para a pessoa, vai lá na frente, irmãos, é certeza que a pessoa vai levar uma rasteira e a situação dela vai se tornar pior do que ela estava no começo, muito pior. Por isso que é mais bonito, mais alegre, mais bom aos olhos de Deus nós sermos pessoas honestas na presença de Deus, pessoas honestas, fazer as coisas certas, obedecer a Deus, obedecer os mandamentos de Deus, obedecer o pastor que nós servimos. É isso que Deus quer, irmãos. Se nós somos ser obedientes, se nós ser obedientes a Deus, irmãos, bênçãos e mais bênçãos teremos na nossa vida. Glória a Deus. Por isso vamos sempre alegrar na presença de Deus, irmãos. Se preocupar no dia de amanhã, vigiando, sabendo que o inimigo está pronto para tentar e tirar o homem da presença de Deus. E o inimigo, irmãos, ele fez isso com o Filho de Deus, irmãos, com o próprio Jesus. E ai de nós, irmãos, que somos seres humanos fracos. Aleluia. Deus poderoso. Se o inimigo fez isso com Jesus, irmãos, o Criador dos céus e da terra e do mar, e ai de nós, irmãos, se nós pararmos na frente dele. Ele está desde o começo do mundo, desde o começo de tudo. Desde Adão e Eva, ele estava sondando o homem, procurando o ponto fraco do homem. E a hora que ele consegue o ponto fraco da pessoa, irmãos, aí, coitada da pessoa. Ele destrói a vida da pessoa, tira até a pessoa da igreja. Eles vão saber que a pessoa sair da igreja é difícil a pessoa voltar para a igreja. Eles vão saber que muitos se estão afastando de Deus, afastando da igreja, porque esse mundo, irmãos, o inimigo está sendo tão inteligente, que ele está fazendo as coisas tão bonitas nesse mundo, que está tirando as pessoas da igreja e levando para o mundo. Porque as coisas do mundo elas são boas, mas nós sabemos que as coisas do mundo elas são passageiras. Passageiras, irmãos. Mas as coisas de Deus que tem para mim e para você são eternas. Eternas, irmãos. Glória a Deus.
Por isso nós continuarmos perseverando até o fim, irmãos, fugindo da tentação do inimigo, irmãos, vitória e mais vitória nós teremos na nossa vida, irmãos. Porque Jesus, irmão, ali em cima do monte, o inimigo falou para ele assim: ó, esse mundo tudinho é meu, basta só você ajoelhar na minha frente e me adorar, e eu te dou tudo isso. Mas Jesus, irmãos, ele não fez isso. Glória a Deus, aleluia. Ele lê com os irmãos Mateus 4. Disse-lhe Jesus, Mateus 4, 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse o diabo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus disse: vai-te, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Glória a Deus, aleluia. O inimigo, irmãos, mostrando os reinos da terra, mostrando tudo como se fosse, colocasse um telão e mostrasse para Jesus do céu: tudo isso no mundo, tudo que está nesse mundo é meu, eu posso te dar. Eu estou preparando essa mensagem, irmãos, que está pensando: será que o inimigo não sabia que no Salmo 24 está escrito ali que tudo que existe, tudo que há é de Deus? Se os irmãos forem ler o Salmo 24, tudo é de Deus, irmãos, tudo é de Deus. Ele que fez tudo. Glória a Deus. Se ele estava conhecendo o Salmo 91, por que ele não podia conhecer o Salmo 24? Sabendo que tudo é de Deus, tudo ele fez. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, irmão, resistiu ao diabo, aquele alto monte, irmãos. Nós devemos ter cuidado, muito cuidado. Espírito Santo. Porque o inimigo está dando muitas coisas para as pessoas do mundo, irmãos. Os irmãos sabem, né? Muitas pessoas estão alcançando muitas coisas no mundo. Mas nós sabemos que se nós continuarmos, que eu falei agora há pouco, sendo honestos, que Jesus ali em cima daquele monte, irmão, mostrando para o inimigo que nós devemos só adorar a Deus. E Jesus ali mostrava com fome, Deus poderoso, 40 dias e 40 noites com fome, com sede. Mas se o Espírito Santo o tinha levado para o deserto, o Espírito Santo estava com ele até aquele momento. Porque Jesus ali orando naquele deserto, jejuando, ele teve um poder nas suas mãos. Lá na frente, depois que Jesus, estamos saindo ali do deserto, os irmãos sabem o que Jesus vai fazer. Ele sai do deserto, ele vai curar muitas pessoas, tirar os demônios das pessoas, até ressuscitar pessoas. Ele sai do deserto cheio de poder, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E o Mateus 4 mostra para nós, se nós resistirmos ao diabo, resistirmos à tentação dele, à tentação desse mundo, irmãos, para Deus fala que nós não devemos lutar contra a carne nem o sangue. Carne. Nós somos carne. Não devemos lutar contra a carne nem o sangue. Quando uma pessoa, irmãos, venha querer nos decepcionar, uma pessoa que venha nos tentar, e até falar coisas nos nossos ouvidos, querer tirar nós da presença de Deus, nós não devemos
devemos ficar com raiva da pessoa, irmãos. A pessoa vem nos insultar a nossa família, nós não devemos ficar nervosos e nem ficar com raiva dessa pessoa. Se a pessoa não gostar da gente, fazer o quê? Nós possamos só afastar dessas pessoas que não gostam da gente. Pessoas que querem o nosso mal. Mas falar que Deus não devemos lutar nem contra a carne nem o sangue. Não é contra as pessoas que nós temos que lutar. Alguém fizer um mal para a gente, nós vamos só orar para ela. Vamos orar para essa pessoa fazendo um mal para a gente, entregá-la na presença de Deus, e aí sim, não devemos lutar nem contra a carne nem o sangue, sim contra as potestades que estão no ar. É contra o inimigo, irmãos. É contra o diabo que nós temos que lutarmos. Não contra o irmão, contra a irmã, ficar com raiva da pessoa. Nós devemos orar para ela. Temos que ficar com raiva só do inimigo que está usando ela ali para vir querer despedecer, querer tirar da presença de Deus. Nós devemos só orar para essas pessoas, irmãos, que querem o nosso mal. E resistir o diabo. Não é contra a carne nem o sangue, não é contra as pessoas que nós temos que lutarmos, é contra o inimigo, irmãos, que levou Jesus para o deserto, irmãos. E depois do inimigo, irmãos, mostrar o reino, todos os reinos do mundo para Jesus naquele alto monte, irmãos. Jesus já tinha falado para ele: vai, Satanás, vai embora, que somente a Deus nós devemos servir e adorar. Aleluia. Por um momento, irmãos, os irmãos sabem, por um momento o diabo fugiu e saiu da presença de Deus naquele deserto. Os irmãos sabem, se nós continuarmos lendo o versículo, lá na frente, o inimigo vai continuar tentando Jesus. E vai ser assim no mundo, irmãos. Hoje, nós saímos ali dentro da igreja, lá no nosso emprego, na rua, seja em qualquer lugar, nós vamos ser tentados. Nós vamos ser tentados pelo diabo. É certeza. Que ele quer, o diabo ele quer. O que está fora da presença de Deus, ele nem faz nada. Mas o que está na presença de Deus, na igreja, ele vai fazer de tudo para tirar essa pessoa da presença de Deus. Se for assim com Jesus, o Filho de Deus, irmãos, e ai de nós, irmãos. Mas também eu tenho uma boa notícia para vocês. Que depois que o diabo se ausentou de Jesus naquele deserto, irmãos, onde o inimigo já tinha falado para Jesus: transforme essa pedra em pão. E Jesus não transformou, irmãos. O inimigo, irmãos, ele já, no alto monte, ele já tinha se ausentado de Jesus. E Jesus venceu o deserto, irmãos, venceu o inimigo quando ele levou ele em cima do pináculo do templo, pedindo para ele pular ali. Jesus não pulou, não transformou a pedra em pão, irmãos, e nem quis os reinos e a glória desse mundo. Deus poderoso. Jesus, irmãos, depois de ser tentado 40 dias e 40 noites, ele teve fome e sede, irmãos. E no último versículo de Mateus 4 que fala aqui, que vieram os anjos e os serviram a Jesus, irmãos. Se Jesus passou ali 40 dias ali com fome e sede, irmão, Jesus teve uma grande surpresa na vida dele. Vieram os anjos com um banquete e deu de comer para Jesus, irmãos. E é isso, irmãos, que pode acontecer na minha vida e nas suas vidas. Se nós continuarmos perseverando até o fim, irmãos. Afastando das coisas desse mundo, irmão, dando não para as coisas desse mundo.
Aí sim, irmãos, Jesus vai vir, nosso Deus vai vir dar um banquete para mim e para você. Bênçãos e mais bênçãos, irmãos. Nós vencemos os obstáculos que está preparado nesse mundo, as tentações desse mundo para mim e para você, irmãos. Jesus, ele vai dar muitas bênçãos para nós, irmãos. Muitas bênçãos, irmãos. Porque as bênçãos, irmãos, de Deus nas nossas vidas, no começo, quando nós entramos na igreja, às vezes o homem ele entra na igreja, irmãos, ele vem para a igreja desanimado, às vezes vem para a igreja trator, às vezes vem para a igreja sem nada. Mas não sabe que a pessoa entrega a sua vida para Jesus, firma na igreja, se batiza, começa a fazer parte da igreja, vai nos montes, jejua. Os irmãos sabem que buscando o reino de Deus lá na frente,